Novo Cupra Tavascan 100% elétrico. O SUV Coupé com autonomia em cidade até 693 km, combinada até 569 km e carregamento rápido dos 10 aos 80% em apenas 28 minutos. O impulso que leva o seu negócio mais longe. Por 450 € mês mais IVA, sem entrada inicial. Renting para empresas INI. Novo Cupra Tavascan. Acelere a ambição. Está no ar o Português Suave na Rádio Observador, edição de domingo, sempre com mais tempo, não é, Marco Neves? Bem-vindo. Olá, bem-vindo. Hoje temos aqui um convidado, vamos dizer assim, Miguel Cordeiro, olá, bem-vindo. Muito obrigado. É sempre um gosto estar aqui no Eu sei que tu gostas muito destas coisas. É verdade. Mas tens dúvidas? Tem dias. Mas tens dúvidas para pôr? Olha, tem dias, nós vamos falar disso hoje. Olha, ótimo. Já fica uma dúvida ainda para esclarecer. Mas pronto, não sei se tens dúvidas e se quiseres pôr, estamos ao dispor. É uma pessoa muito curiosa, digamos assim. Também é jornalista, não é? Claro, portanto, tem que ter isso assim muito apurado. Vocês não acham que os jornalistas todos têm de ser curiosos? É uma condição. É uma condição. Mas conhecem alguém, off the record não, nós estamos a gravar, não é? Mas conhecem algum jornalista, sem dizer quem é, que não seja curioso e que está só assim a... Não propriamente. Acho que há pessoas que podem demonstrar ou verbalizar mais essa curiosidade. Mas uma coisa curiosa sobre a palavra curioso é que é uma daquelas palavras como orgulhoso. Pode ser, nós podemos usar como insulto ou como elogio, porque uma pessoa pode ser orgulhosa de ser arrogante e pode ser orgulhosa ou estamos orgulhosos de alguma coisa. E curioso, nós também às vezes usamos, não seja assim tão curioso, no sentido de tão bisbilhoteiro. Queres saber tudo, não é? Sim. Acho que frontal é talvez a palavra que consiga ter mais essa qualidade. Mas frontal, eu diria, e já estamos cai mais vezes para a parte negativa. Sim, lá por trás. Eu acho que é daqueles elogios que, como também há, quando a pessoa pergunta qual é que é o teu maior defeito, as pessoas vão sempre responder uma coisa que não é assim tão má, não é? E no frontal é um elogio que tem sempre lá uma picadinha lá atrás. Digo eu, não sei, posso estar enganado. Mas pronto. Escolhemos a pessoa certa para estar aqui, já percebemos. Marco, o que é que temos no menu para esta semana? Há um tema inevitável na língua das notícias, que é o acidente que ocorreu no Elevador da Glória. Penso que vamos só falar um pouco sobre isso, nem nada muito profundo, não há muito a dizer. E depois vamos avançar para o mapa da língua, em que vamos falar de tem dias, como ainda agora disse, e ainda vamos responder aqui uma pequena dúvida, não. Houve aqui duas provocações que nos provocaram e vamos falar sobre isso também. Pronto, mas já lá chegaremos. Vamos a isto, vamos arrancar e começamos, como é habitual, com a língua nas notícias. A língua nas notícias, Marco, e é inevitável, vamos falar sobre aquilo que aconteceu no Elevador da Glória. Sim, eu vou só dizer duas coisas. Primeiro, não vou estar aqui a dizer qual é a origem da palavra, quer dizer, isso parece quase não, seria fútil perante aquilo que aconteceu, perante o acidente, perante aquilo que tenho aquela sensação de que isto vai ser um pouco como o incêndio no Chiado. Nós vamos lembrar-nos daquilo deste dia durante décadas, e então as pessoas que sofreram ali alguma ou que morreram ou que ficaram feridas vão ainda, as famílias ou as pessoas vão ficar marcadas para sempre. Mas o que eu gostava aqui de sublinhar duas coisas. Primeiro, os nomes dos sítios e dos lugares e dos monumentos fazem também parte do património de uma cidade, não é só o próprio sítio, até porque o Elevador da Glória já foram vários equipamentos, não é? É o nome que no fundo é o monumento, é o nome, a ideia, aquela imagem, e isto também foi uma ferida nessa imagem, digamos, neste monumento que nós temos na cabeça, que é o Elevador da Glória, que tem uma música conhecida, que tem as nossas memórias, portanto, aí há um certo, como é que eu vou dizer, há de facto uma ferida que dificilmente sarará na memória da cidade. E o segundo ponto é que nós todos temos grupos de WhatsApp e eu só queria salientar que em vários grupos, e estou-me a rir neste contexto, porquê? Porque além de tudo o que foi dito sobre o acidente, eu reparei que em muitos grupos
em que eu participo, às vezes de forma mais profunda ou menos profunda, as pessoas começaram a fazer perguntas também de português, o que é curioso. Por exemplo, então, mas aquilo é um elevador, é um funicular, é um ascensor. É um ascensor. Miguel, oficialmente é ascensor da Glória. Miguel esteve na emissão especial, estava no ar nessa altura, quando se deu a notícia e possivelmente... confrontaste com isso, não foi? Sim, houve ali dúvidas e depois, principalmente ali a dúvida se tratamos isto como uma carruagem ou não, um elevador ou não. Percebi que o veículo foi uma palavra que muitos jornalistas acabaram por usar, porque são 2 veículos num sistema que é, tecnicamente, pelo que eu percebi, é funicular, porque nós podemos falar do português, mas obviamente eu não sei os termos técnicos de todas as áreas, isso cada área que tem a sua língua. Mas o que eu achei curioso foi, nós mesmo no meio de uma tragédia, nós temos curiosidade sobre palavras. Claro. Faz parte da nossa necessidade de conversar sobre isto e tecnicamente aquilo é um funicular, tem o tal cabo que se partiu, isso pelo que eu percebi leva a que seja um funicular, mas não quero entrar numa área que não é a minha. O nome oficial é Ascensor da Glória e o nome que todas as pessoas usam é Elevador da Glória, tal como o nome oficial do Torreio do Paço é Praça do Comércio e todos nós usamos Torreio do Paço, o que não deixa de ser uma espécie de brincadeira que os falantes fazem com os próprios termos oficiais. As pessoas podem dizer, isto vai se chamar X e os falantes vão fazer o que lhes apetece, porque às vezes até parece que é quase de propósito. As pessoas querem usar aquilo que está na sua cabeça, que é o tal monumento que estava a falar, mais do que o termo oficial. E pronto, eu não tenho muito mais a dizer, acho que todos nós sabemos que aquilo vai... Enfim, foi algo muito, muito grave. Sim. Vamos então seguir para o mapa da língua. Vamos falar de ter e haver. Ter e haver. Parece contabilidade, não é contabilidade? Sim, mas o que é que há aqui por explicar? Há muita coisa para explicar. O verbo ter dava para um podcast inteiro sobre o verbo haver. Aliás, dava para um podcast inteiro. Tu viste o título que eu coloquei no episódio de Dúvidas? Qual é que foi agora? Desculpa. Acho que foi o verbo haver não dá descanso. Isso. Quer dizer, podíamos ter aqui episódios sobre o verbo haver, sobre as discussões sobre o verbo haver e ter. Eu antes disso gostava de dizer, recebemos uma provocação da Marta que disse que ficou pessoalmente ofendida porque eu disse que ninguém usa o verbo haver como auxiliar e aqui, pronto, eu vou-me defender dizendo que é uma hipérbole. Eu sei que, só que não deixa de ser um uso. Havemos, sei lá, imaginem aí, em vez de tinha dito, havia dito, nós sabemos que isto existe, percebemos o que é que quer dizer, mas é claro que é muito mais formal. O que aconteceu foi, o verbo haver e o verbo ter podem ser usados os dois como verbo auxiliar para criar verbos compostos, formas compostas do verbo, mas nós já perdemos, mais uma vez estou a cair aqui numa hipérbole, no dia-a-dia ninguém usa o verbo haver, é muito raro. Se usa de forma consciente, porque quer salvar aquela forma. Na escrita, numa escrita mais formal, nós ainda vamos recuperar o verbo haver como auxiliar, mas é muito mais raro. Há até certos usos em que nós, se usarmos o verbo haver, já nem sequer percebemos bem o que é que está ali. Por exemplo, eu digo, eu tenho falado com o João. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, eu tenho falado... Sim. Agora, tentem pôr o verbo haver nesta forma. Sim. Eu hei falado com o João, já não quer dizer nada. Portanto, há certos casos em que nós já não usamos mesmo o verbo haver como auxiliar, e este é um deles. Já que estamos no mapa da língua, há uma diferença grande entre Portugal e o Brasil, e a língua divide-se em vários países. Nós recaímos sempre na discussão entre Portugal e o Brasil, esquecemos que há os outros países todos de língua portuguesa, claro, que estão a criar certas normas da língua que já são um pouco diferentes da portuguesa, mas continuam a estar muito próximos do português de Portugal e menos do Brasil na sua norma. Mas uma das diferenças que nós identificamos é eles usam o ter não como verbo auxiliar, mas como verbo principal, o ter em substituição também do haver. Por exemplo, tem uma mesa nesta sala, que é uma coisa muito que nós vamos identificar como brasileira, não sei se concordam. Mas o curioso também é que parece ser uma tendência da língua que simplesmente os brasileiros levaram até a um extremo, porque, por exemplo, em Garrett nós apanhamos a frase hoje não tem perigo, isto escrito por Almeida Garrett. Sim, se alguém escrevesse isso, hoje seria considerado um brasileirismo, não é? Exato. Hoje não tem perigo. E nós temos estas expressões fixas como tem dias. O tem dias também é, no fundo, nós usarmos o verbo ter para querer dizer existir. É uma expressão fixa que não tem origem no Brasil, atenção, é uma expressão fixa portuguesa. O que quer dizer que nós
De vez em quando também deslizamos para este uso do verbo ter, de forma muito mais rara do que no Brasil, mas lá por trás há esta, como é que eu dizer, é como se a língua estivesse a empurrar o verbo haver para deslizar para o ter, e nós às vezes caímos. Os brasileiros simplesmente já fizeram esta transformação que nós estamos a fazer de vez em quando. Pronto, e no meio disto ainda recebes provocações. Exato. É bom, eu gosto. Marco Neves, vamos avançar para a nossa última rubrica e seguimos para os mitos e origens da língua, que temos dúvidas esta semana. Dúvidas que vêm do episódio anterior, não é? Sim, e o Carlos Neves enviou-nos uma mensagem a dizer que palaver, que eu disse, sim, nós logo disso. Na altura corrigimos, sim. Porque eu percebi que tinha como é que se diz? Posto os pés pelas mãos, não sei. Mas safaste muito bem. Pronto, a verdade é que palaver é uma palavra inglesa que vem do português, tal como eu disse, mas o significado não é exatamente aquele que na minha cabeça houve ali um pequeno curto-circuito. Quando dois inimigos comunicam é o parley. O palaver quer dizer, no fundo, palavreado. Palaver é uma expressão inglesa, é uma palavra inglesa rara, muito rara, não é assim uma palavra que os ingleses usam todo o dia. Mas é uma palavra que quer dizer quando a pessoa diz muita coisa sem significado, ou está para ali a palavrear. Eu não sei se isto é alguma crítica implícita aos portugueses, do facto de terem buscado ao português esta palavra, mas a palavra quer dizer isso. Portanto, não estou aqui como é que eu dizer agora, a corrigir algo que tinha dito na semana passada. Depois temos outras dúvidas que vão ficar para quarta-feira, mas tenho aqui um mito. E o mito, o que é que vocês acham das redundâncias? Digam lá. Não é uma pergunta que se faça a todos os o meu suspiro já disse tudo. Isto parece, o que é que vocês acham da política externa chinesa? Sim, redundâncias. Bom, é só porque normalmente é muito comum considerar-se que a redundância é sempre um erro de português. E as pessoas procuram evitar aquilo que se chama também os pleonasmos viciosos, como subir para cima, descer para baixo. Há 5 anos atrás já falámos sobre isso. Já falámos sobre este tipo de redundâncias que são consideradas como quase... É uma regra de etiqueta tentar evitá-las, mas às vezes as pessoas dão o passo a seguir e de repente começam a procurar redundâncias em todo o lado como se fosse um pecado da língua geral, que não é. Aliás, por causa do acidente que tivemos no Elevador da Glória, alguns técnicos falavam de como aquele sistema é um sistema que tinha redundâncias. Sim. E que falharam. Sim. Todas. Portanto, havia ali várias redundâncias para evitar o acidente. E estou a dizer isto porquê? Porque todos os sistemas bem feitos têm redundâncias. Sistemas naturais ou não. Na natureza, então, as redundâncias são muito comuns. Nós temos vários órgãos a duplicar no nosso corpo, porque o sistema é mais robusto se tiver redundâncias. E os sistemas artificiais também reproduzem isto, criando redundâncias artificiais. A língua é a mesma coisa. Nós temos muitas redundâncias na língua que são parte essencial. Eu vou só dar para garantir que a comunicação é bem feita. Por isso é que as redundâncias na escrita são um pouco mais graves e, de facto, aí nós temos de tentar evitar. Porque há a possibilidade de ler para trás. Exatamente, ler, e a própria forma como a escrita está distribuída permite fazer certo tipo de coisas que nós, na oralidade, fazemos com a redundância. Agora, na oralidade... foi o próprio sistema naturalmente, ou seja, os sistemas linguísticos evoluíram para ter muitas informações repetidas. Basta pensar que aquilo que nós chamamos concordância verbal, concordância, é uma redundância. Ou seja, quando nós dizemos que os filhos mais velhos, nós temos ali o masculino 3 vezes, os, masculino, filhos, masculino, velhos, também tem lá o masculino. Temos o plural 3 vezes, os, filhos, velhos. Isto são redundâncias obrigatórias. E depois temos redundâncias que não são obrigatórias e que nós não notamos. Por exemplo, há uns anos vi uma pessoa criticar de forma muito agreste alguém porque tinha dito os meus 2 pais. Então isso é uma redundância. Mas claro que ali os 2, é claro que são 2, os 2 está a sublinhar que eu fui falar com os 2, não fui falar só com os pais em geral, fui falar com os meus 2 pais. E nós fazemos isto com muita... Quando eu digo os meus, eu também podia tirar os brasileiros fazem isso, não é? Estamos ali a pôr informação a mais. Portanto, só para dizer que não tenham medo, em geral, como fenómeno geral das redundâncias. Agora, se eu estou a escrever um texto, e afinal, claro que depois há repetições que eu devo... Portanto, julgo... Mas se eu dissesse fui falar com ambos os meus 2 pais... Aí já temos ali uma... Digamos que é uma questão de estilo. Ou seja, o que eu estava a dizer é que nós devemos retirar as repetições desnecessárias, não é? Mas não devemos
ser tão radicais e pensar que tudo o que é redundância faz mal, porque muitas vezes a redundância é mesmo essencial para comunicar. E isto porquê? Vamos imaginar uma situação ao longo do desenvolvimento das línguas, da linguagem humana. Nem sempre tínhamos silêncio, nem sempre estávamos numa situação em que pudéssemos falar alto. Se toda a informação só pudesse aparecer uma vez, era muito fácil perder-se a comunicação. E isto levou a esta... E nós também gostamos muito... Pensem bem, a língua não é só comunicar informação de forma... nós dizemos muitas expressões que estão só lá para encher. E bem... Tantas vezes. Está tudo bem. Quer dizer, ninguém vai dizer... Quando a pessoa depois responde a sério, nós até ficamos... Todos os dias, quando cumprimentamos alguém, às vezes até aqui na rádio, vamos ser sinceros, dizemos olá, tudo bem? E nunca estamos à espera da resposta da pessoa. E se a pessoa responde, já ficamos atrapalhados. Imagina, olá, tudo bem? E agora? Não, por acaso não. Por acaso não. Por isto nós ficamos... Bem, não era bem isso que eu estava... Há esta função também só de presença da língua. O tudo bem agora é quase uma pergunta... Tirando, salvo raras exceções, agora é quase como pergunta... Uma interjeição. É uma interjeição. Tudo bem? Sim. Ok, é assim. Então, olha, espero que esteja tudo bem com os nossos ouvintes. Sim, estão, de certeza. Até porque nós estamos de regresso na quarta-feira. O Miguel Cordeiro gostou tanto que está de regresso também. É verdade. E vamos ter dúvidas dos nossos ouvintes para enviar. Marco, como é que os nossos ouvintes podem fazer? Suave@observador.pt e não perguntes o número, eu não consigo bloqueios. Tu vais decorar o número de telefone. No próximo episódio vais ter um número... Vais ter um número no... Vais escrever com caneta na mão. 910024185. Envie mensagens de voz através do nosso WhatsApp. Nós estamos de regresso na quarta-feira. Um abraço, Marco. Um abraço.